Esse tema que a gente vai estar tratando hoje foi um tema que, através de uma enquete que a gente fez, o pessoal que já está fazendo o nosso curso de gestão de obra terraplanagem solicitou para que a gente pudesse conversar. Então, a gente vai ter, ao longo desse ano, vários momentos como esse, onde a gente vai estar trazendo alguns temas que a gente está tratando, né, como eu falei, no nosso curso, tá certo? Então, a gente está testando também uma plataforma aqui para poder ter mais qualidade, né? Mas a gente vai estar sempre aqui conversando nas nossas redes sociais, no Instagram e com o pessoal do curso também. Como já estamos aí com 4 minutos, o pessoal continua chegando. Vamos dar início, né? A gente vai estar vendo a disponibilidade de deixar o vídeo aí para vocês, para quem está chegando ainda. E o tema que foi escolhido, né, para essa webinar, essa aula online, foi gestão de projeto com foco, né, na questão de escopo, de prazo e de custo, né? Eu costumo sempre dizer para meus alunos, hoje eu sou docente, né, no curso de engenharia, e depois de atuar por grande tempo assim na minha atividade profissional em grandes obras, eu pude ver que esse é um tema que é bastante importante, né? E aí eu sempre digo, em sala de aula, em conversas, né, em consultorias que a gente pode prestar, que esse é o grande foco, né, de todo e qualquer profissional. Gerenciar é sempre um desafio. E por onde começar? Então, eu digo assim, se você puder focar em 3 pontos, que a gente chama da trinca de ferro, né? O tripé do planejamento, né? Da gestão do projeto, que é o escopo, prazo e custo. Se a gente se qualificar, se a gente fizer cursos, se a gente procurar apoio, né, de informação de pessoas que já atuam na área, de a gente poder agregar conhecimento para fechar essa tríplice coroa aí, a gente vai ter sucesso em mais de 90% das nossas ações, né? E esse momento de hoje é justamente para a gente conversar sobre isso, né? Então, numa obra de terraplanagem, a gente tem alguns problemas que ocorrem no dia a dia, e esses problemas começam muito na questão do escopo, ou seja, a quantidade de serviço, até pela magnitude das obras, né? Pelas incertezas, mas essas incertezas, ela tem um porquê, tá certo? Então, como é que esse escopo, né, numa obra de terraplanagem, como é que esse escopo vai interferir na questão, né, dos prazos e dos custos? Então, a gente vai dar essa tratativa, né, hoje, nessa conversa, nesse nosso bate-papo, com essa finalidade, tá certo? Então, eu sempre digo que gerenciar uma obra é você buscar o maior número de dados, o maior número de informações possíveis para que você possa inicialmente fazer um bom projeto. Não existe gerenciar um projeto se a gente não tem projeto. Não existe gerenciar uma obra se a gente não tem dados para que a gente possa gerir aqueles dados, certo? Então, em obras de terraplanagem, o que eu pude perceber e posso perceber ainda, claro que com o advento de novas tecnologias, a gente consegue ter esses levantamentos de dados mais rápidos. E aí, quando eu falo dados, é entender o material que está presente na superfície, e esse material é que vai fazer com que a gente tenha uma assertividade na hora de executar as escavações, os transportes e aterros. Então, na fase de projeto, é uma fase muito importante. A gente precisa de dados, né? Todos que estão da engenharia, a gente tem um péssimo hábito, por exemplo, de fazer, por exemplo, uma edificação de pequeno porte, uma casa de pequeno porte, e aí eu vou ser até bonzinho, né? 90% das edificações, quando em fase de projeto, não se faz sondagem, né? E aí, em terraplanagem, a gente vê essa falta, essa deficiência muito mais forte,
né? Porque a gente tem longos trechos, são grandes volumes, e quando a gente não conhece esse material que está presente na superfície, a gente pode incorrer em alguns problemas, né? Na hora de executar, na hora de escavar. Então, na medida que a gente não tem um bom projeto, não tem esses dados iniciais, a gente vai ter um escopo que não passa segurança na hora de planejar. E planejar uma obra de terraplanagem significa dizer quais são os equipamentos e recursos de mão de obra e apoio que eu vou mobilizar para uma obra, para fazer aquela obra dentro de um determinado prazo. E se a gente determinou um escopo, a gente tem um determinado custo. Então, obra é fazer um escopo dentro de um determinado prazo, controlando os seus custos. E aí, quando a gente domina esses processos, a gente vai ter a parte de qualidade e garantias, né, dentro do nosso contrato. Então, muitas vezes a gente tem a preocupação nas obras de buscar reduzir prazo. Como é que a gente consegue reduzir prazo numa obra? A gente pode, né, através de um aumento de custo, aumentar os recursos na obra para fazer a obra mais cedo. Vou dar um exemplo, né? Numa das minhas passagens por algumas obras, a obra da Arena Pernambuco, a gente precisou aumentar o contingente de pessoas, dobrar a quantidade de equipamentos para fazer antecipar a obra em um ano. Então, a gente aumentou o custo, né? Uma outra forma que a gente pode fazer para reduzir prazo é diminuir o escopo. Aí vamos para o nosso ambiente de terraplanagem. Como é que a gente pode reduzir o escopo numa obra de terraplanagem? Se for uma obra de terraplanagem de uma estrada, a gente pode fazer alterações no grade. E o que é o grade? O grade é a linha de referência da implantação da nossa obra em relação ao terreno natural. Tudo que for do terreno natural que ficar em cima, né, desse grade de referência, eu tenho corte. Tudo que ficar abaixo são os aterros. Então, a gente pode, em certos pontos de uma rodovia, modificar o nível desse grade e você fazer uma compensação desses volumes. O interessante é que a gente tenha, numa obra de terraplanagem, o volume a ser escavado igual ou muito próximo do volume a ser aterrado, porque se sobrar a gente vai jogar fora, que é o bota fora, e se faltar a gente vai precisar de uma área de empréstimo, né? Agora, essa variação, essa modificação no grade, ela é limitada a algumas obras. Uma obra que a gente não consegue fazer isso é uma obra, por exemplo, de uma ferrovia. Porque eu não consigo mudar uma inclinação de um trecho de forma aleatória. Pelo fato de que se aumentar a inclinação aonde o trem vai andar, eu preciso de uma inclinação mínima, né? Se aumentar muito a inclinação, o trem vai subir aquele trecho de forma mais lenta. Então, ao longo dos anos, ele vai perder tempo de transporte de carga. E numa concessão, isso é inadmissível, porque você está reduzindo possibilidade de transportar mais riquezas, ou seja, vai faturar menos. Transporte de água numa obra de transposição. Como é que a gente vai mudar essa inclinação dos trechos se a água tem que escoar o máximo possível por gravidade, né? Então, algumas limitações são impostas, e aí depende do tipo de projeto. Mas dentro da engenharia a gente pode buscar diversas alternativas. O importante é que a gente conheça antes essas alternativas, tá certo? Quando a gente fala de custo, né? Como é que eu posso reduzir o custo de uma obra? A gente pode, às vezes, modificar o prazo, né? Se você aumentar o prazo em muitas obras, em algumas situações, você consegue reduzir indireto, você consegue reduzir pessoas, e aí, se o prazo não for algo que seja, né, por contrato exigido, né, a gente pode fazer as adequações. Em algumas obras, você antecipando o prazo, você reduz custo também, porque você reduz indireto, mas aí, às vezes, o custo vai ser mais elevado. Como é que eu posso reduzir custo também em questão do escopo? Reduzindo escopo.
Na obra de terraplanagem, se você variar o grade, você pode ter menos volumes de escavação, reduz escopo, mas aí é uma conjuntura. Então, não existe como a gente mudar nesses 3 pontos que eu falei, que é escopo, prazo e custo, você não consegue mudar um sem interferir nos outros 2. Então, o nosso desafio é o quanto a gente consegue, né, gerenciar bem esses 3 pontos, de forma que a gente leve a obra para uma situação adequada. Alteração de escopo, que é a quantidade de serviço que a gente precisa realizar, a gente só consegue fazer uma variação com relação ao escopo se a gente puder, às vezes, alterar prazo, eu posso mudar uma técnica construtiva, né? Vou fazer uma ponte, eu vou fazer uma ponte pré-moldada ou vou moldar em loco, eu vou fazer com viga, com lançadeira, ou eu vou mudar um método para um balanço sucessivo. Então, vai depender do tipo de obra, né? Questão de custo também. Então, sempre a gente tem essa trinca. E a dica que eu dou para quem está chegando agora, né, se você quer ser um profissional de engenharia que se destaque, né, na sua atividade profissional, invista em qualificação, em cursos que possa agregar você valor em entender o que é prazo de uma obra, o que é custo, né, e o que é escopo, certo? Então, eu trabalho com edificações, residências, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo do Danilo Lorenzetti, que é um grande parceiro, que ele trabalha com parede de concreto, né? E é um exemplo fantástico que a gente tem para citar a questão de escopo. Porque se você pegar uma casa de alvenaria e uma casa de parede de concreto, dentro de um mesmo ambiente, vamos dizer assim, no Minha Casa Minha Vida, que é o que ele trata muito bem, você consegue, pela redução de escopo, ter uma redução de custo, pela repetição da atividade. Então, ele pega lá uma alvenaria convencional, que é assentamento de bloco, né, revestimento, embolso, reboco, chapisco, né, colocação de toda a parte de infraestrutura, para um modelo enxuto, né, de uma construção enxuta, onde tudo já entra no mesmo momento. Então, ele consegue, através de uma técnica de engenharia, mudar o escopo. E na terraplanagem, a gente vai ter isso, tá certo? Então, quais são os principais impactos que eu posso detectar hoje, posso, né, tratar aqui com vocês em obra de terraplanagem com relação a escopo, que é a base de tudo. Olha só, vou falar aqui de uma situação, né? Você está lá numa obra de terraplanagem, a gente pegou lá a seção de um corte, um trecho de corte, e nesse trecho de corte estava previsto no contrato que a escavação seria em material de primeira e segunda categoria, solo, tá certo? E aí, ao iniciar a atividade, foi presenciado, né, a questão do material de terceira categoria, rocha. O que é que isso muda? Primeiro, que escavar rocha é mais caro do que escavar solo. O equipamento de escavação de rocha é diferente. Eu posso ter um rompedor, se a rocha for muito fácil de fragmentar. A gente pode ter as perfuratrizes para que a gente possa fazer, né, o desmonte a fogo, né, com uso de dinamite. Então, o custo se eleva. E outra coisa que é importante são os volumes. A inclinação de um talude, de uma escavação em solo, é diferente da inclinação de escavação de um talude em rocha. Eu posso executar, né, com uma verticalização maior um talude em rocha, pela própria coesão do material, né? Eu vou conseguir deixar aquela verticalização maior. Consigo diminuir volume, mas o custo de execução de uma escavação em rocha é muito maior. E aí, quando esses materiais se apresentam de forma diferente, num contrato de obra terraplanagem, isso pode trazer grandes impactos. E aí, eu estou tratando agora de escopo. O escopo se apresentou de forma diferente. Apareceu rocha. Primeira coisa, custo. Segunda, né? A segunda coisa que vai interferir é prazo.
Porque se eu não estava previsto para executar rocha, eu vou ter que mobilizar uma empresa ou mobilizar equipamentos, licenciar a atividade de desmonte de rocha, que aí envolve Exército, né, Estado, né, a questão federal, para você trabalhar com explosivo, equipes, encarregados, equipamentos, né? Na rede social a gente postou essa semana uma concha de uma escavadeira que foi quebrada, né? Um colega postou, eu fiz uma repostagem acrescentando, né, 2 outros insumos de como aquela concha deveria se portar. Então, quando a gente mobiliza um equipamento errado, é um custo excedente para a obra. Né? Primeiro que eu vou ter que desmobilizar aquele equipamento ou aquele implemento do equipamento para trazer um equipamento novo. Né? Então, mudou o escopo, muda prazo, porque eu vou ter que escavar de forma mais lenta, que rocha a gente tem uma produtividade menor, e aí eu vou ter um custo. Então, a principal dica que eu dou, e aí a gente tem que colocar isso em mente, que coleta de dados em fase de projeto não é custo, é investimento. E esse investimento a gente só vai sentir na hora de executar. Porque no momento que eu não mobilizo um equipamento errado, economizou. No momento que a gente tem um dado de produtividade no início da obra, a gente já sabe que vai ser mais ou menos produtivo, mas dentro de uma faixa limite, dentro de uma margem de segurança. Diferente de mudar totalmente o escopo, tá certo? E uma coisa que a gente sempre fala, né? Mobilizar um equipamento, eu já tive experiências de mobilizar equipamento, você pagar um frete de trazer um equipamento de longe, e aí depois ter que desmobilizar, né, de carreta para ir, nota fiscal, e levar esse equipamento para fora da obra e perder o tempo é o maior custo de uma obra de terraplanagem, né? Então, em obra de terraplanagem, o principal desafio é a gente saber o material que está presente. E a gente só sabe se fizer uma investigação, fazer sondagem. Ah, Marcelo, mas como é que a gente vai fazer uma sondagem numa obra de terraplanagem? Então, a gente tem diversos parâmetros, né? Diversos recursos, desde uma sondagem a trado, né? A gente pode ter o SPT, tem rotativa, eu já utilizei perfuratrizes, né? Como a gente ia com a obra que sabia que tinha rocha, a gente usava a perfuratriz para fazer algumas sondagens e saber qual era o perfil de solo e o perfil de rocha, para que a gente pudesse ter um ajuste na hora de planejar. Por isso que nas obras de terraplanagem a gente começa de forma mais conservadora e depois vai aumentando esse recurso, mas a gente tem que aumentar esse recurso para realizar uma atividade com base em dados iniciais. Então, é prático a gente fazer numa obra de terraplanagem um replanejamento a cada 3 meses para ajustar, né, os parâmetros que a gente tem e projetar aquele parâmetro para frente. E aí, à medida que você faz isso no decorrer da obra, você ajusta a sua curva, né, de previsto realizado. Muito melhor do que você esperar um ano de obra para poder ajustar algo que já passou, né? Então, os materiais, a gente precisa conhecer esses materiais, tá certo? Se é solo, vamos mobilizar equipamento para executar a escavação em solo. Se tem solo e rocha, qual é o percentual de rocha em relação ao solo, para que a gente possa mobilizar mais ou menos equipamento de rocha, tá certo? E aí, isso tudo para se evitar ter a surpresa de um aumento de volume de material a ser escavado, né? E a questão técnica, né? Eu vou ter lá solo e rocha, eu vou ter inclinações, eu vou ter contenções que vão ser necessárias ou não, e aí esses ajustes têm que ser o mais antecipado possível, tá certo? Para evitar, né, a questão de variação, né? Se eu estou falando de escopo, a gente evitar surpresa na questão de custo e de prazo, tá certo? Uma questão que foi deixada no nosso curso, bastante interessante, foi o seguinte: Marcelo, durante uma obra, vamos supor que a gente tenha lá uma quantidade de rocha de 500 mil metros cúbicos. A gente começou esse projeto, estava lá no orçamento, na planilha de medição,
500 mil metros cúbicos. Só que ao longo da execução, a quantidade de rocha se apresentou de forma diferente e já nos mostrava que ia ter uma projeção maior, ou seja, em vez de ter 500 mil metros cúbicos, ia ter 700 mil, ia ter um aumento de 20 mil. A primeira coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, o contrato vai ser aditado, né? Vai ter um aditivo. E aí a gente tem que falar algumas coisas na questão de contrato. O aditivo, ele tem um aditivo global, né? Muitas vezes 25%, e no contrato global, mas esse aditivo também é limitado aos itens, né? Aos serviços. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente chama de administração contratual. Se vai ter uma fiscalização, se vai ter um cliente, eles precisam estar cientes dessa alteração. E aí a gente tem que registrar. Como é que a gente registra? O nosso diário de obra, né? Certificando através dos levantamentos topográficos, né? Dos ensaios que são feitos com a nossa equipe de sondagem, com a equipe de fiscalização e sua equipe de controle tecnológico. A gente tem que registrar isso o quanto antes, para protocolar uma carta de ciência ao cliente, informando que aquela quantidade de serviço vai ser maior e que as providências sejam tomadas com o máximo de antecedência possível, para se evitar o quê? Para se evitar que quando aquele volume seja alcançado, a obra não pare. Porque nenhuma empresa, se a obra tem 500 mil metros cúbicos e passa a ter 700 de rocha, nenhuma empresa vai executar os 200 excedentes se não vai ter garantia de receber. Eu não aconselho ninguém, certo? A não ser que se tenha uma administração contratual forte, e aí aquele valor, a empresa tenha lá um certo porte de esperar resolver questões jurídicas, às vezes tem arbitragem, né, de se justificar aquele saldo de serviço excedente. Assim como pode ter para menos, né? Quando tem para menos, aí a fiscalização vai cair em cima para corrigir aqueles valores e fazer a glosa, né, a retirada daqueles volumes, né, do seu contrato, já que não existia, né? Foi previsto em projeto, mas na hora de executar deu menos, tá certo? Então, quanto mais dados você tiver, melhor. Nenhum projetista vai projetar uma fundação de um prédio sem ter sondagem e vai ser econômico. Não existe. Ou ele vai ser antieconômico, custo maior, para ter mais segurança, ou ele vai fazer sem segurança nenhuma. E aí lá na frente o problema vai ocorrer. Só existe uma forma de fazer tecnicamente seguro e econômico. É com dados. Né? Em obra terraplanagem é a mesma coisa. Quanto mais dados, melhor. Melhor você vai mobilizar equipamento, pessoas, recursos, melhor você vai passar para o seu cliente prazo e melhor você vai ser assertivo nos custos, tá certo? Então, a gente já está aí com meia hora aí de conversa, né? Eu gostaria de abrir um espaço para quem quiser perguntar. Estou aqui com a equipe aqui no escritório, a gente está dando uma conversada aqui. Quem tiver uma pergunta, manda para mim, o pessoal do curso que está aqui no webinar, né? O pessoal do YouTube também, o pessoal todo aí chegando. Quem tiver uma pergunta, manda para mim aí. Se você estiver numa obra, se você detectou alguma dessas coisas que eu falei, ou se o que eu falei não tem nada a ver, manda aí, para a gente estar conversando. E eu quero entender, né, em que momento você está, para que a gente possa conversar. Vamos ver aí. Deixa eu ver se está chegando aqui alguma coisa. Enquanto as perguntas vão chegando, olha só, né? Ano passado, o Ademar está falando aqui que está acompanhando, tudo certo, todos muito bem-vindos aí. Olha só, o ano passado a gente lançou a primeira turma do nosso curso, né, de gestão de obra terraplanagem.
E tem sido muito bom a gente acompanhar o desempenho dos alunos, né, que acreditaram, né, no nosso projeto. Depois de mais de 10, 11 turmas presenciais, a gente fez esse lançamento. E hoje eu posso estar ajudando ainda mais pessoas, né, em vários estados aí do nosso Brasil. E a gente tem tido, né, uma grande devolutiva, né, por parte do curso. Então, a gente está sempre acrescentando mais materiais. Essa live de hoje, desse mês, é com esse tema que a gente fez lá, nossa enquete. E é muito bom estar tratando desses temas aí. E a gente vai fazer isso todos os meses. E a gente está preparando aí já a próxima turma para março, certo? A gente não lança o curso todos os meses, né? O acesso ao curso não é aberto, porque a gente tem que dar uma atenção aos nossos alunos. O objetivo é a gente crescer junto. No curso a gente tem, né, um grupo de mentoria, onde a gente pode compartilhar, né, as experiências, não só dos alunos, como aquilo que eu tenho vivido, eu tenho podido aí ajudar, né? E essa é a proposta. Então, você que está aí na rede social, o pessoal que chegou aqui no webinar, que é do grupo, né, do Black, do Plantão Engenharia, a gente vai estar mantendo aí vocês informados, né, a partir aí das próximas semanas. A gente está chegando com os materiais que a gente já gravou novo, né, para a gente estar passando para vocês um conteúdo dessa área que eu acredito que seja uma área muito importante, que é a terraplanagem, né? Na nossa graduação, a gente tem algumas disciplinas que são afins e a gente utiliza muito conhecimento, né? A gente tem mecânica dos solos, a gente tem topografia, a gente tem estradas, a gente tem lá a mecânica dos solos experimentais, que está junto, a gente tem disciplina de pavimentação, né? E em alguns momentos a gente percebe que falta ligar essas áreas, né? Fazer algo multidisciplinar. Então, foi pensando nisso que a gente formatou, né, esse curso. E eu tenho investido tempo, né? Não por obrigação, mas porque eu gosto da área, eu trabalhei muito na área e pude presenciar na prática que muita coisa que a gente vê na nossa graduação, na nossa formação básica, a gente aplica. E se a gente souber aplicar bem, a gente vai gerar grandes resultados, tá certo? Então, conceitos lá de topografia, a gente tem lá equipes de topografia, o controle de tecnológico, quantos ensaios a gente não faz na faculdade, e muitas vezes a gente não tem nem a devida orientação, né, de por que a gente faz aquele ensaio e como a gente vai usar, e o que aquele dado pode nos ajudar em gerar resultado na obra de terraplanagem. Então, terraplanagem é uma área que eu gosto porque eu vejo a mesma como uma atividade da engenharia que está presente em muitas obras, né? Se você vai fazer uma edificação, uma casa, você tem execução de escavação, você tem sondagem, né? Então, deixa eu ver aqui uma pergunta. O exemplo que você deu agora, eu estou vendo agora no trabalho. O volume de aterro passou, né? O volume levantado no começo da obra, ou seja, são coisas que a gente vive, certo? E aí, Marcelo, isso acontece muito, vou dizer, quase toda obra de terraplanagem, né, vai acontecer distorções. O objetivo é ter a menor distorção possível, mas a gente só consegue se a gente tiver bons dados, né? Então, vai ser fato, se eu conversar com 10 pessoas que atuam na área de terraplanagem, essas 10 pessoas vão falar a mesma coisa, que os volumes previstos estão dando diferente do realizado e assim sucessivamente. Agora, a gente foi programado para resolver problema. Então, a gente tem que se qualificar, se capacitar, pegar experiências de colegas para pôr em prática. E por isso que a gente tem hoje, né,
a possibilidade de não só fazer um curso desse, que é de imersão nessa área, assim como está juntamente com todo o pessoal do Plantão Engenharia, que sempre me deu total apoio, para que a gente, em comunidade, a gente possa trocar experiências e informação. Há quem diga que a moeda do futuro é a informação. Quem tiver mais informação, avança. Então, o objetivo aqui não é estar negociando informação. Ah, eu vou só passar informação se... Não, a questão não é dinheiro, tá certo? É a gente crescer junto. Se a gente montar esse ecossistema de crescimento, de troca de informação, todo mundo ganha, né? Eu vou estar lá, quero estar dentro do meu grupo de alunos um dia prestando consultoria para ele, verificando o que ele colocou em prática, né? Aqueles conceitos que a gente conversou. E aí eu tenho certeza, já tenho tido algumas respostas, né, de alunos. Depois eu vou pegar até alguns depoimentos no próximo lançamento, vou colocar, de alunos que fizeram um curso e estão hoje, né, fazendo a aplicação prática. Porque o nosso curso, ele é 100% voltado para a questão prática. Aquilo que a gente vê, né, na nossa formação profissional, especialização, na nossa aplicação. Então, deixa eu ver aqui. O Alan já falou, né, que está presenciando isso. Quem mais? Tem mais alguém aí? Pessoal aqui no webinário. Pessoal que falou. No serviço de uma obra corta-aterro teve acréscimo de 45%. Foi lançado no Diário de Obras, mas agora a prefeitura não quer pagar, e sim fazer um decréscimo de outros serviços. Pronto, vamos lá. A situação que o colega passou aqui é o seguinte. O volume de material a ser escavado, ou corte ou aterro, aumentou, certo? 30%, 40%. E aí, a prefeitura, através do seu órgão de fiscalização, quer fazer uma compensação, né, desses itens com outros itens. Que foi que eu falei no início do nosso bate-papo. Como é que a gente reduz custo? É a gente reduzindo escopo. Então, se algum item da sua planilha alterar para mais e outro item puder ou tiver condições de ser reduzido, né, o órgão, o cliente, ele pode fazer isso, né, fazer essa compensação. Agora, tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser documentado, porque daqui a pouco vai ter um Tribunal de Contas batendo em cima. Por que aumentou, reduziu? Por que parte disso aqui foi medido, né, em outro item? Isso é o que mais ocorre, né? Ó, eu vou te pagar no item que tem lá de troca de solo. Todo contrato de terraplanagem tem lá troca de solo, solo mole. Às vezes a obra nem tem solo mole, mas foi colocado esse item para já ter no orçamento uma previsão. Se tiver, paga. Se não tiver, não paga. Aí, às vezes, o que o pessoal faz? Aumenta o volume, né, de escavação, por exemplo, ele não tem mais na planilha como pagar, já estourou 25%, aí ele vai medir com o solo mole. Tá certo para quem está executando? Ele quer receber, ele não fez o serviço, mas como documentar isso? E aí a gente volta para o início, né? A gente não tem um bom projeto, com certeza na hora de executar, não vai ter um escopo próximo da realidade. E aí não vai bater o custo. E aí briga para um lado, briga para o outro, mede, não mede. Eu aconselho que se não tiver garantia de receber, não realize. Tem aqui, o rapaz está falando aqui. Bota fora é o que dá mais trabalho ao custo devido à distância? Bota fora, questão de botar fora. O maior custo que você pode ter no botar fora é no transporte. Terraplanagem consiste em quê? Consiste em você escavar um material, transportar aquele material para um devido ponto, e aí você realizar um aterro ou um espalhamento, se for um bota fora. E aí, quando a gente pega os custos dessas etapas, a gente vai ver, fazendo uma curva ABC bem simples, de prioridade de custo,
a gente vai ver que transporte e execução de aterros são os mais onerosos. Então, você pode ter uma situação especial, um bota-fora distante do seu ponto de carga de escavação, e aí você vai ter um custo elevado de transporte, tá certo? E aí entra a questão também que para transportar você tem que ter mais equipamento. Então tem que gerenciar esses equipamentos. Estive com uma obra de adutora. Tive muitos problemas com o solo, apresentar muita rocha. E com isso passei por um problema gigante para conseguir explosivos, né? Explosivos é uma dor de cabeça. Primeiro, licenciamento junto ao Exército, né? Dificuldade de você ter que trabalhar com esse material com pessoas qualificadas. Se a quantidade for pequena, você vai ter que trazer o caminhão, né, direto para realizar esse explosivo e tem que ter um gerenciamento muito grande. Se você for acondicionar esse explosivo na obra, você tem que licenciar uma área que a gente chama de paiol, distante, protegido. Se for na cidade, acabou-se, nem pensar em estocar, né? Então, aquela quantidade de explosivo vai vir, né, lá de quem fornece, e aí você vai fazer o uso daquele explosivo de forma completa, e aí vai fazer seu desmonte. É uma pergunta bem interessante. Né? Então, é preocupante, né, quando você tem rocha e não estava previsto, porque é dor de cabeça mesmo, certo? Principalmente no Brasil, onde o pessoal gosta de estourar banco, beleza? Felipe Félix, professor, sou recém-formado em engenharia, estou trabalhando na possibilidade de Vamos ver mais uma pergunta. Uma empresa de engenharia com foco em terraplanagem e execução de obras de infraestrutura urbana. O senhor recomenda abrir uma empresa ou procurar um emprego na área? Vamos lá, o aluno passou aqui o seguinte: estou me formando, né, gosto muito da área e pretendo abrir uma empresa na área. Pronto, eu vou lhe dizer, né, mas isso aqui é uma visão minha. Posso, às vezes, até ser inseguro na questão de orientar, mas eu diria que se você procurar trabalhar primeiro na área, para entender como é que funciona esse fluxo, como gerenciar uma empresa, né, seria o ideal. E terraplanagem é uma área que oferece grandes oportunidades, muitas, seja na área de topografia, seja na área de acompanhamento e medição e orçamento, seja na área de controle tecnológico, né? Você tiver uma empresa para fazer controle tecnológico, seja na parte de locação de equipamento, tá certo? Você também consegue, né, fazer isso aí. Na execução, né, serviços complementares como drenagem, né, obras de artes especiais, obras de arte corrente, você consegue. Então, eu diria o seguinte, né? Tenta fazer aí, se você ainda está na faculdade, fazer algum estágio de férias, liga lá para a empresa, passa suas férias na obra, entende como funciona essa dinâmica. Eu, particularmente, eu digo que eu passei a ser um engenheiro melhor depois que passei pela minha primeira obra de terraplanagem, que foi na Transnordestina, né? Uma obra de grandes volumes, uma obra de ferrovia, tá certo? Deixa eu ver aqui uma pergunta que mandaram aqui. Marcel, acredito que um dos pontos mais críticos são exatamente a falta de projeto e planejamento. Alguns investidores veem projeto e planejamento como um custo. Infelizmente, é uma coisa que a gente vive, mas que a gente tem que atentar para quem está saindo, as novas gerações. Né? Mas, Marcel, eu saí da faculdade, é muito difícil convencer, né, o meu patrão, a pessoa que eu estou trabalhando na empresa, a mudar. Né? A gente tem que buscar mostrar alguns resultados. E a gente só mostra resultados se a gente tiver algum contato com alguém que já fez e mostrou diferente. E a gente tem que fazer conta. Né? Uma vez eu tive que mostrar uma conta financeira a necessidade de eu ficar com caminhão-pipa na minha obra. Eu tive que mostrar ao meu gerente, meu diretor de contrato, de dizer que eu precisava transportar X mil litros de água por dia e que se eu não tivesse aquele pipa naquela condição, trabalhando em 2 horários, eu não conseguia colocar água na obra. Então, a gente vai ter que fazer conta.
No empresário, ele não quer ver a técnica por si só. Ele quer ver o cálculo financeiro. Se a conta para ele for interessante, ele vê que vai, né, evitar perdas ou vai ganhar, ele uma hora se convence. Tá certo? Então, é importante que a gente tenha isso. E, como você falou bem aqui, projeto é um problema. E sem projeto, a gente não tem como planejar bem. E se não planeja bem, a chance de a gente executar mal vai ser grande. E isso tudo interfere no custo e no prazo. Né? O colega diz assim, estou com uma obra de um ginásio pré-moldado. Queria saber como posso tirar algumas dúvidas sobre fundações. Se seria um canal para falar diretamente. Luiz, depois entre em contato comigo no direct, eu passo meu telefone, se eu tiver habilitação e competência para conversar com você, a gente vai estar batendo um papo, tá certo? E não é problema nenhum a gente bater um papo aí sem nada. Eu falo até para os alunos e quem está me vendo aí na rede social, às vezes a gente está no corre-corre no dia a dia, muita gente manda uma mensagem, a gente demora para responder, mas se a coisa for urgente, né? Se tiver meu contato, e-mail, né, eu mando a mensagem, pede o telefone, me liga, tem no WhatsApp, liga, e aí a gente conversa, tá certo? Então, o pessoal aqui mandou, realmente a questão de projeto é muito difícil. Agora, uma coisa que vem surgindo aí muito a nosso favor é a questão da filosofia BIM, né? E quem entra no BIM, quem já está trabalhando no BIM, uma coisa é fato, só consegue projetar em BIM se tiver dados. Não é só fazer lá uma modelagem e ter algo bonito no computador. Aquilo ali só funciona se tiver dados. Vou projetar um trecho de uma rodovia em BIM. Eu preciso passar para aquele ambiente computacional dados, tipos de materiais, levantamento topográfico. Se eu tiver sondagem, perfil de sondagem. E aí ele vai dar para a gente uma coisa com mais assertividade. Né? Beleza. Pessoal, ó, a gente já está com 45 minutos, certo? Aqui em Campina Grande a gente está com um clima meio instável de chuva, de vez em quando a internet está variando. Se em algum ponto aqui da rede social cair, a gente vai estar no YouTube, lá do Plantão Engenharia, certo? Ao vivo também. E nos stories a gente vai estar deixando aí para você e o link, tá certo? Vamos aproveitar esse momento aí. Eu gostaria de a participação de mais de vocês aí, né? Quem está fazendo o curso aí, né? Se quiser fazer alguma reclamação ao vivo, é a hora, né? De dizer que não está atendendo e aí a gente tenta melhorar ao vivo aí. Mas se você tiver aí, está fazendo o curso, já fez o presencial, né? Conta aí sua história. Estou fazendo uma obra com projetos em BIM, mas infelizmente os profissionais não fizeram bem feito, obra ficando onerosa. O colega está dizendo assim, ó, estou fazendo uma obra que usa o BIM, mas o projeto não foi bem feito. Uma coisa também, pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo um curso de dirigir um carro de Fórmula 1, aí vou dirigir só com o curso. Não vai sair bacana, né? Eu digo sempre que o quanto você mais aliar a técnica com a prática, mais assertividade você vai ter nos projetos futuros. Não existe uma receita. Um dia eu tive que começar do mesmo jeito que muita gente aqui. No início a gente erra mais do que acerta. Agora, uma coisa que eu aprendi com um grande diretor, né, na Aldebrecht, na minha passagem por lá, foi ele disse o seguinte, eu nunca esqueço isso. Ele disse o seguinte, Marcel, nunca procure errar sozinho, né? E aí ele queria dizer o seguinte, às vezes quando a gente quer tomar nossas ações de forma individual, a gente vai com nossas limitações e a chance de errar é muito grande. Então, quando a gente tiver numa obra, que a gente procure, né, o conselho, o apoio e atuar de forma conjunta, em equipe.
porque tenho certeza, mais de uma cabeça pensando, a chance de errar diminui muito, né? E se houver um erro, e vai acontecer, que todos estejam envolvidos para que todos também se prontifiquem para resolver os problemas, né? O colega aqui está dizendo, professor, se possível, falei um pouco sobre o processo que é importante em uma obra de escavação de aterros, barragem de resíduos. Essa questão da barragem de resíduos, né, é uma questão assim que foge um pouquinho do escopo das atividades que eu participei, mas envolve muita questão de estabilidade, né? Ah, se eu vou fazer o aterro a montante, a jusante, que tipo de resíduo é esse? Então, envolve questões geotécnicas. Para mim, geotecnia, dentro da engenharia, não é uma ciência, não é uma área exata, porque envolve muitos conceitos, né? O solo, ele é especial em tudo, né? E aí eu vou ficar, o Alan, vou ficar até devendo aí esse aprofundamento nessa área, por incompetência mesmo, por eu não ter experiência de ter trabalhado, né, com esse tipo de obra de barragem, de aterro de resíduo, tá certo? Mas tem vários profissionais aí, né, que estão aí fornecendo grandes conhecimentos e é bacana, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns livros da oficina de texto aí, que tem grandes bibliografias, tá ok? Tem uma aqui no webinar. Estou iniciando o gerenciamento de uma obra de condomínio de lotes. Acho interessante utilizar a mesma empreiteira para executar redes e terraplanagem. Olha só, eu acho interessante sim, certo? Por quê? Quando você coloca duas empresas para fazer atividades diferentes, o objetivo é o quê? É você pegar o know-how de cada empresa e ser produtivo. Agora, o que pode acontecer se você não tiver um bom planejamento é essas empresas não se falarem, uma começa a executar uma coisa e a outra de outra forma, e aí você vai ter muito conflito, muita interferência. Tem um exemplo, professor? Tenho. Trabalhei na obra do aeroporto de Goiânia. A gente tinha lá terraplanagem, pavimentação, toda a rede de dados para ligar um aeroporto, de energia, de água, de drenagem, tudo rodando ao mesmo tempo. Então, todos eram da mesma empresa, do consórcio. A gente não tinha nenhuma empresa fora, porque a gente não queria correr nesse risco de um jogar para o outro. Então, a gente tinha um planejamento muito enxuto. A equipe de engenharia, os engenheiros responsáveis pela produção eram responsáveis por terraplanagem e pavimentação. A gente conversava e fazia reuniões diárias sobre o plano de ataque, se estava ocorrendo, se não estava, nossos encarregados também. Então, a depender da obra, é interessante que você trabalhe, se possível, com uma única empresa, né? Você vai terceirizar. Então, se essa empresa bater cabeça, o custo vai ser dela. Ela só vai medir o que realiza. Diferente de duas empresas, uma batendo contra a outra e dizendo para você, ó, eu não fiz a implantação da rede porque a terraplanagem passou. Ou eu fiz a implantação da rede e a terraplanagem passou e quebrou. Quem vai pagar essa conta? Então, tem que fazer uma administração contratual bem feita, se vai colocar duas empresas. Não é problema colocar duas empresas, mas que elas consigam planejar e executar bem juntas, beleza? Que mais? Tem uma pergunta aqui? Quais referências básicas você indicaria para começar a entender sobre como projetar em BIM? Referências básicas de projetar em BIM. Eu tenho um perfil, né, no LinkedIn que o cara trabalha com BIM infraestrutura, né? Eu esqueci o nome dele, mas depois eu vou postar aí, né, nos stories, em todos os canais de comunicação, o perfil do cara. Então, assim, no nosso grupo, eu vou passar lá no grupo também, no Black, vou passar no grupo de mentoria. A questão do BIM, a gente não pode mais entender o BIM hoje como uma ferramenta que vai ser diferencial. Não, a gente tem que entender como algo que é necessário. Na minha época, 2000,
99, 2001, o necessário era um AutoCAD, né? É aquela transição ali. Hoje em dia o AutoCAD é como se fosse a máquina de datilografar lá atrás. É o básico. É a nível ali de técnicos, né? Alguns encarregados, ajudantes, você mexer, o pessoal já mexe. Então, o BIM hoje a gente tem que entender como uma filosofia de projetar algo num ambiente computacional e você conseguir modelar situações. Então, tem programas que trabalham com modelagem BIM para infraestrutura que você consegue ver e simular tráfego, você consegue ver e simular tempos, né, de mobilização, volumes, interferências. Então, é uma realidade. Até a próxima pergunta que o pessoal fala aqui. A plataforma BIM é uma coisa fantástica, né? O problema que vejo, muitos profissionais colocam a responsabilidade no projeto do software. Já escutei muitas pessoas falarem que o Civil 3D faz tudo e não se preocupa em analisar dados. Pessoal, eu sempre digo isso em sala de aula, né? Que software não faz, ele processa informações. Vou lá pegar um software que é bastante conhecido, né? De cálculo estrutural, TQS, o MEBEC, o CIPECAD. O software não calcula. Ele vai processar equações, né? Mas que tem que alimentar de forma correta somos nós. E além de lançar os dados, saber interpretar. A gente não pode ser operador de software. Ali é uma ferramenta que vai nos dar produtividade. E aí, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: quanto mais vivência de obra você tem, melhor você projeta. Né? Não se preocupe em sair da faculdade, claro que é uma ponte, é um canal, de você sair da faculdade e estar lá no escritório de projeto, sempre viveu lá, mas tem que ter um pé na obra. Tem que ter um pé na obra, porque senão a coisa fica muito, né, no imaginário, tá certo? Então, arquiteto vive em obra, sabe a necessidade do cliente, ele projeta melhor. Você que já executou uma casa, vai projetar outra casa, você já tem modificações, um prédio. Vou fazer uma obra de terraplanagem, já sei quais são as atividades que eu preciso ter cuidado. Então, o objetivo não é você, eu projeto ruim, mas cada vez que você projeta, está melhorando. Então, esse é o objetivo. Então, o BIM, a gente tem que entender que não é uma ferramenta, é uma filosofia. É você utilizar algumas ferramentas para impor, colocar sua forma de pensar, seus dados num ambiente só e você interpretar aqueles dados. Antes eu projetava uma estrutura, projeto hidrossanitário, elétrico, 3 pessoas diferentes. Na obra, não tem como isso casar. Não vai dar certo. Certo? Então, vai dar errado. Por quê? Porque são 3 cabeças pensando. Certo? Agora, quando você junta tudo isso num canto e faz uma gestão de projeto e dizer, a prioridade é a arquitetura, segundo nível de prioridade estrutural, terceiro nível de prioridade no projeto elétrico, depois hidrossanitário, você criou uma linha de gestão do seu projeto, aonde todos os envolvidos vão saber que ele está no nível de prioridade maior ou menor, e aí vai fazer com que seu projeto seja cada vez melhor, certo? Então, gerenciar um projeto é isso, é estabelecer linhas de prioridade, certo? E aí você, com os seus dados, você fazer a coisa rodar. Então, estamos chegando aí a quase 1 hora, com certeza nossa live ao vivo já vai cair. Eu vou aproveitar esses últimos instantes, né? O pessoal aqui está falando sobre o custo do curso, né? Que tem gostado bastante. E essa é a proposta. Eu vou novamente reforçar para todos. A gente vai estar já fazendo um novo lançamento. Você que está aí, que se identifica com a área e quer ter conhecimento prático da área para estar atuando no mercado, né? Prepara, faz o teu investimento, vai valer a pena, né? São conhecimentos. Eu vou até aproveitar aqui, né? De uns tempos para cá a gente aqui recebeu
né, uma grande bibliografia, né, de como preparar o orçamento de obra do grande Aldo Doria Matos, que é um parceiro aí nosso, a gente está sempre trabalhando e conversando, né, lá da oficina de texto, é uma bela aquisição, uma boa leitura, para que a gente possa estar entendendo o que ocorre, né, no dia a dia. E a gente está aí, faltando 2 minutos. Tem o Manual de Escavação, que é da Pini, que é um livro bem falado também. A gente recebeu também esse da oficina de texto, que fala sobre desmonte cuidadoso, né, de rocha com uso de explosivos. Aqui está aparecendo a luz, mas vai dar para ver. Então, são leituras que a gente tem que estar sempre buscando fazer para melhorar, né, e pegar o conhecimento de um, alinhando com o nosso, e somando, tá certo? Então, a gente está chegando aí no final. A gente vai estar fazendo mais momentos como esse. E fica ligado aí nas redes sociais. 2020 promete. E se a gente se fechar em comunidade, em busca de ajudar nossos colegas, a gente vai crescer junto e que nosso mercado da construção civil volte o quanto antes para que a gente possa voltar ao que era, né? O ciclo da construção, ele é um ciclo de sobe e desce mesmo, e agora é a hora da gente se preparar para pôr em prática, né? De produzir riqueza, de trocar informação, e a gente partir para cima, porque a gente foi programado para fazer isso. Nós nos formamos em engenharia civil, nós sabemos muita coisa, falta ter paciência, tranquilidade para pôr em prática, mas na medida que você começar a colocar em prática, a coisa vai melhorar, né? Vai fazer sentido, e aí você vai se motivar cada vez mais. Então, não deixa de investir em qualificação, network, que vale muito mais que dinheiro, beleza? Então, daqui a pouco as lives vão começar a cair, 20 segundos, né? O pessoal da nossa rede social aqui do Instagram, um grande abraço. E não espera eu postar. Tá com dúvida? Entre em contato, faz sua postagem, que a gente vai estar se falando. Beleza? E o pessoal aqui do webinar, que são dos grupos,